Yeah, Preto Du, Simples Reportagem, axé, muito prazer em estar aqui participando. Que adianta proibir de vender? Por acaso, existe vício sem prazer quando a crise de abstinência traz embaraço. Então caiu de boca e me refaço. Dependência bacana, patrimônio da culinária. A banda surge na década de 90. Em 1994, marca, ou seja, o registro da primeira música da banda. Uma música que a gente nem canta mais, Droga é uma Droga, uma música boba. Mas tem esse registro, então marcou 22 de abril, uma data curiosa, inclusive, né? Dito descobrimento. Foi lá no dicionário, procurou e achou B-A-Z. Pensou, logo constatou. Não tem nada. Com dominação, com escravidão, discriminação, com racismo, civismo. Apague as luzes. Vão estudar melhor o iluminismo. De lá para cá, ou seja, vários outros integrantes surgiram e tal. E ela nasceu a partir de mim, de um interesse em fazer rap, de gostar dessa coisa do canto falado, da rima, de brincar com essa coisa de fazer rimas envolvendo colegas, piadas, já tinha isso muito forte. Isso, logicamente, quando eu conheci o rap, né? Antes de conhecer o rap, eu gostava de house, que a galera chama de mix, música eletrônica da época. Gostava de funk, carioca. Me chamava muito a atenção aqueles funks com uma pegada de ironia, de humor forte. Então, MC Batata, com funk do Acari. Acho que muita gente nem saca, mas era um negócio criativo demais. Falei, rapaz, eu viajava naquilo e, quando conheci o rap, aquela coisa rimada, mas quase falada, me tocava ainda mais. Eu falei, eu quero fazer isso. Enfim, muito forte a partir de Gabriel Pensador, né? Quando eu assisti Gabriel Pensador a primeira vez, eu lembro, em 1993, em Jô Soares, num programa de Jô Soares, eu fiquei doido, velho. Eu falei, quero fazer isso. Depois de muito tempo, consegui um CD dele e tal. Enfim, me influenciou muito fortemente. A partir daí, passei a colecionar matérias relacionadas a hip hop, enfim. Formei a banda em 1994, né? Não era nenhuma banda ainda, era um grupo de rap. Banda foi surgir mesmo em 1996, velho, a partir de um festival. Foi o primeiro festival que a gente participou. Um festival que só teve uma edição, foi um festival grande chamado Top Team, Festival Top Team. Um festival que na época, artistas de nome da época, Penélope Charmosa, Pitty, né? Pitty era colega de escola na época. Enfim, participou, Pitty ainda não tinha nem essa projeção nacional que tinha na época, 1996, imagina. E esse festival reuniu 3 grupos de rap também, né? Simples Reportagem, Herês Tulu e Leões do Rap na época. Foi um festival bem grande, a galera do rock, uma cena do reggae, do rap. Enfim, pena que só teve uma edição só. E a partir da influência da banda Herês Tulu, que era uma banda mesmo, e aí ele se apresentando me chamou muita atenção. Somos amigos até hoje, ou seja, da galera. E Márcio, DJ Márcio, falava, velho, vocês têm que tocar com banda, tocar com DJ é muito difícil, porque não tinha DJ em Salvador. Ainda hoje o cenário de DJ é difícil, né? Às vezes um DJ toca para 2, 3 bandas, é um processo isso. E na época ele falou que era uma alternativa bacana, seria interessante experimentar. A gente passou a experimentar, a tocar com banda e de lá para cá até hoje a gente toca com banda e reveza, às vezes toca só com DJ, a depender do contexto, né? Do show, de contrato e tudo mais. Pulo de fogo, acará, sabe como é? Popularmente conhecido como acarajé. Comer de mão no bocão. Bom, falar um pouquinho da história, né? Desde quando eu entrei na Simples Reportagem, alguns festivais, algumas coisas bacanas que aconteceram. Logo de cara eu me lembro que a gente dividiu mesmo o palco com o pai do hip hop, que é o África Bambata, um dos pais do hip hop, né? Que é o África Bambata, que foi um show que nós fizemos, nós abrimos para o África Bambata, só que como deu uma certa atrasada ali no horário, o África ele teve que passar o som, subir no palco para passar o som enquanto a gente terminava o show. Então tem uma filmagem ali, a gente cantando e o África parecendo que estava tocando para a gente e tal, e, enfim. Algumas pessoas olham a imagem e falam, caramba, o África Bambata tocando para você? Eu falo, pois é, estamos com moral e tal. E foi de cara logo a primeira grande experiência e tal. Né? De lá para cá tiveram muitos shows especiais. Cada show, do menorzinho ao maior, é muito especial. Com 5 pessoas
já é um show muito bacana. Mas assim, tiveram momentos históricos, né, de quando a gente foi chamado para participar do Festival de Verão no palco principal com a banda Eva, na época com Saulo Fernandes no comando, né, da banda. Ele já tinha participado com a gente num show que a gente havia convidado no Vila Velha, e aí chamou a gente para fazer uma música falando sobre, enfim, política, para falar sobre o prefeito na época, o governador, e foi aquele reboliço. A gente chegou a ser censurado na TV e tal, a gente não foi nem citado, mas foi muito bacana participar ali do Festival de Verão, sentir aquela vibe, aquele mar de gente e tal. Foi uma experiência massa. E recentemente a gente participou do Fan Music, que foi um festival nacional, né, e a gente foi basicamente no interior de São Paulo. A gente foi para algumas cidades do interior, como Jundiaí, outras cidades, enfim. E a gente ficou em segundo lugar nesse festival, um festival importante. A gente fechou lá com nomes como Capital Inicial, Anitta, Luan Santana. Foi bacana pra caramba também, conheci muita gente bacana. Sempre que a gente chama um artista, que a gente convida, é um artista que a gente se identifica muito, né? Então, a priori, é a identificação com esse artista, né? Com a música desse artista, ainda que de outra vertente, a gente curte, gosta muito de outros estilos musicais. O rap, inclusive, ele surge de outros estilos musicais e tudo. Então, quando a gente faz um convite para alguém, é por conta dessa identificação artística mesmo. Porque a gente acha que soma no trabalho, né? Parceria, música. A música, a música em parceria, ela fica mais bonita. Os grandes nomes da música brasileira aí já fizeram grandes parcerias e, assim, deram esse norte de que dá certo, de que é bacana fazer, de que é gostoso fazer. Então não tem a princípio não tem um grande objetivo, vamos fazer para chamar público, vamos fazer para... Não, é porque é legal fazer essa interação mesmo artística, essa fusão. Eu acho bacana, acho que faz parte da arte, acho um processo natural mesmo. Dá vontade, dá prazer de misturar, de fazer. E de chamar também, tem projetos de futuramente chamar a gente para sentar, para compor, para criar coisas novas. Eu acho isso bacana. Olha, a música é um instrumento, talvez ele seja o principal instrumento nesse processo todo. Mas claro que existe todo o lado político. Jorge costuma falar, né, que existe o trampo social e o trampo musical, e o trampo artístico e tal, que muitas vezes eles se misturam. Quando é que esses dois trabalhos eles se misturam? Quando a música ela traz esse conteúdo de contestação social. Aí é uma fusão entre esse trabalho militante com o trabalho artístico. A gente tem músicas que falam de racismo, a gente tem músicas que falam sobre o limite do humor, que é importante pra caramba, né? Ainda mais hoje em dia. A gente tem uma música que a gente está para gravar um clipe em breve, a gente não tem data ainda, mas que fala sobre homofobia, sobre questões homoafetivas e tal, que é super importante pra gente, que é a música, inclusive, que concorreu no festival que eu falei há pouco, no Fan Music. Mas, claro, nós somos, sim, ativistas além de músicos, e músicos além de ativistas, né? Eu trabalho com a educação, Jorge trabalha com a educação, Jorge já teve vários projetos que alinharam a música a esses projetos, mas que não necessariamente só a música pertencia a isso. Mas de fato, assim, dá para existir uma diferenciação nos papéis, mas eles acabam se complementando, se misturando. Então, acaba que a música é a principal ferramenta desse ativismo, dessa militância. Uma provocação dentro aquele que não precisa não se dizer, afirmar afrodescendente, negro pra ser aceito mentir a gente, mais negro que muitos negros. Na moral, se eu falasse isso me sentiria irracional. Sou Eduardo Filho que no trilho racial é branco no nome, privilégio social. Os mestiços é radical ao quadrado, mais cedo ou mais tarde a vida vai te dar um recado. Nem todo branco é inimigo, nem todo preto é aliado. Em relação ao meu envolvimento com a educação, cara,
Isso vem desde antes da minha inserção na faculdade. Eu faço Ciências Sociais, Jorge é formado em Ciências Sociais, e Jorge é 11 anos mais velho que eu, mas isso não tem muita... Antes de conhecer Jorge, eu já tinha vontade, já tinha interesse em fazer Sociologia e tal. Claro que conhecendo ele, eu conheci Jorge antes de Jorge formar, conheci Jorge antes de eu entrar na faculdade. Claro que existia uma influência por admiração por ele e tal, me fez querer também. E foi Jorge que me levou para a sala de aula pela primeira vez. Eu conhecia a Simples Reportagem na época que eu fazia cursinho pré-vestibular. Cheguei a fazer cursinho pré-vestibular e a Simples Reportagem tinha um trabalho nos cursinhos pré-vestibulares de, enfim, ir e falar sobre cotas, sobre temas relevantes como cotas, como negritude, como racismo, enfim. E quando eu fiz amizade com o Jorge, ele me convidou a ir dar essas palestras com ele. Aí começou o meu envolvimento com sala de aula, com educação. Eu comecei a gostar. E dentro da faculdade, as primeiras oportunidades de estágio que me vieram também foram de dar aula. Então, desde 2010, que eu estou na faculdade já tem um tempo, né? Desde 2010 eu mexo com educação, seja no projetos como Mais Educação, que visa levar arte e educação para dentro das escolas, como, enfim, professor de Sociologia e História. Eu sempre tive esse envolvimento com a educação. Sou na bocada, coisa gostosa só se come na bocada. Sou na bocada.